eu sou a jornalista Monique Feitosa, da Comunique Assessoria e Marketing. Está começando mais um programa Comunicando nas nossas plataformas digitais e também nas audiovisuais, porque a gente quer se comunicar com diversos públicos. E para o tema do programa de hoje, nós convidamos o Dr. Paulo Giorgio Gurgel Quezado e Silva. Agora tá certo? Errei? Não, tudo bem. Gente, nós convidamos o Dr. Paulo para falar de um assunto delicado e necessário. Dr. Paulo, cerca de 6 bilhões de reais são investidos mensalmente pelo governo federal em medicamentos de alto custo. Segundo esse dado divulgado aqui pelo próprio SUS, nesses últimos 9 anos, é pouco para medicação de alto custo, tendo em vista a necessidade da população em ter acesso a esses tratamentos? Olha, não é uma questão propriamente de ser pouco que se investe, mas existem muitos medicamentos que ainda não integram a tabela do sistema SUS, ainda não integra, digamos assim, para cobertura através das operadoras de saúde, o que na prática, sim, causará um impacto financeiro, mas é um impacto financeiro necessário. A população ela precisa do serviço de saúde e o serviço de saúde ele tem que ser completo. Nós temos aqui outro dado. Só em um ano as despesas teriam aumentado, quase que dobrado para o Ministério da Saúde. E eles dizem que já destinam cerca de 1% do orçamento para esse serviço. Como é que as pessoas buscam essa ajuda quando precisam do medicamento e é negado? Como é que essas pessoas vêm buscar sua ajuda para conquistar esse medicamento de um tratamento de urgência, como é o caso, né? Olha, todos os dados financeiros do Brasil causam impacto quando se fala em bilhões. Quando se diz bilhões, foi investido na educação, na saúde. Às vezes se fala porque se acha muito, porque se acha pouco. Mas uma coisa é certa, antes de mais nada, o Brasil ele é um país de dimensões continentais. A gente não vai comparar o Brasil com outras nações que não têm a dimensão, a diversidade, a extensão e a população que nós temos. Então, bilhões é porque somos milhões e milhões e milhões. Então, a primeira coisa é não se assustar com essas cifras com relação ao governo, lembrando também que a nossa carga tributária que alimenta, né, esse sistema, esse retorno direto à população, os impostos e tudo que a gente paga e repaga, são elevados e, portanto, o custeio da saúde para o Brasil, considerando a carga tributária, ainda está aquém, na verdade. E as pessoas, por exemplo, que são acometidas de doenças cujas medicações não estão ali estabelecidas, propriamente exemplificadas nas listas, seja da Agência Nacional de Saúde Suplementar aos usuários do plano de saúde, seja com relação aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, elas devem procurar sim a salvaguarda do Poder Judiciário para que a Justiça possa, analisando se realmente aquele medicamento de alto custo é a última alternativa naquele tratamento, se o medicamento convencional, como é chamado às vezes, né, o medicamento convencional, usual, praticado pelo SUS, não teria a mesma eficácia, para que seja feito. É de se notar, inclusive, que o Estado do Ceará, seguindo a linha de outros estados, outros tribunais, tem um núcleo específico da saúde, com médicos, farmacêuticos, outros profissionais relacionados, que analisam a cada caso, através da emissão de um parecer, a conveniência daquele medicamento para aquele caso. Ou seja, o juiz ele não está mais ao desabrigo das informações técnicas, porque ele não está mais sozinho para tomar uma decisão, né, doutor Paulo? É complicado para o magistrado tanto conceder um medicamento, correndo o risco desse medicamento não ser exatamente o necessário, não ser a última alternativa para o paciente, causando, por vezes, por exemplo, no município que não seja tão grande, um impacto financeiro, porque quando você cobra aqui um medicamento de alto custo, há o risco, dentro de um orçamento específico, de um orçamento às vezes muito restrito, de faltar outras medicações a um sem número de pessoas. Aquele medicamento que se gastou no ano com aquele paciente, 300 mil reais, vai impactar no soro, no medicamento mais simples. Na seringa da vacina, exatamente, para aquelas outras pessoas que podem até não estar cometidas de uma doença mais grave, de um problema mais sério, mas que de toda sorte, entendeu? Não terá o tratamento devido. Então, o juiz ele fica nessa situação. Ao mesmo tempo, né, em contrapartida, ele tem a preocupação em que, se eu não concedo a medicação, se eu não determino que o Estado custeie, que se pague, se eu não faço, digamos, o bloqueio dos valores no erário para repassar para que seja adquirido aquele medicamento, aquele tratamento, corre o risco de quê? Daquela pessoa perder o seu bem maior, que é a sua vida. Então,
essa situação é incômoda, já era para o Poder Judiciário, então o Tribunal de Justiça, sensível a essa situação, há algum tempo estabeleceu esses órgãos técnicos que têm dado esse suporte. Inclusive, hoje, para o Sistema Único de Saúde, há um relatório padronizado, inclusive referenciado pelo CNJ, em que só esse relatório, o preenchimento das questões estabelecidas nele, é que serve para embasar uma ação judicial. Sim, ou seja, por mais você apresente um relatório diferente, talvez até um relatório mais complexo, há uma exigência hoje de que seja preenchido esse relatório e não outro relatório. Doutor Paulo, o Supremo Tribunal Federal retomou julgamentos que estavam parados, né? Isso seria uma sensibilidade do Supremo Tribunal Federal com os casos de medicamentos de alto custo que vem parar na Justiça. Esse caso do Rio Grande do Norte, que eu estou vendo aqui pelo site do Ministério da Saúde, ficou parado 3 anos. Ou seja, a pessoa correu o risco de ter morrido durante esses 3 anos, para só agora, a última instância, como vocês chamam, né, ela conseguir recorrer. No Ceará está sendo assim também? Há muita negativa ou tem uma sensibilidade maior para se resolver nas instâncias mais próximas? Veja bem, na verdade, a decisão final de um processo nem sempre traduz a eficácia do direito. Geralmente, as questões que envolvam saúde, elas até chegam a ser resolvidas através de tutelas de urgência. São provimentos antecipados que, antes da sentença, ou seja, antes do juízo final, seja em qualquer instância, se naquela comarca, na vara, se possível, se pelo Tribunal de Justiça ou mesmo pelos Tribunais Superiores em Brasília, às vezes há um provimento antecipado que garante justamente, que evita, na verdade, a frustração da prestação jurisdicional. Ora mais, se alguém pede um tratamento e esse alguém morre, do que adianta, na verdade, estar mais discutindo se ele merecia ou não merecia aquele tratamento? O Tribunal de Justiça, nenhuma corte, na verdade, é um órgão de consulta. Ela tem que ter o requisito da praticalidade. Então, se aquela pessoa vem a falecer, até mesmo o objeto da ação, entendeu, está em xeque. A ação mesmo ela pode ruir, né, em razão dessa perda do objeto, digamos assim. Como está a realidade hoje do Cariri, né? O escritório da Gurgel e Quezada é um dos mais antigos da região, dos mais tradicionais. Hoje o senhor considera que a saúde tem sido um nicho de mercado, digamos assim, que as pessoas têm buscado a assistência jurídica por não conseguirem só indo pelo SUS ou pelas operadoras de saúde? Esse tem sido um assunto ainda muito forte no Cariri. Como é que está sendo a procura? Olha, nesse escritório temos uma demanda razoável de pessoas que buscam tratamentos, medicamentos, cirurgias, dentre outras alternativas, né, para a busca da saúde, do seu bem-estar, e tanto quanto a operadora de saúde como pelo Sistema Único de Saúde. Então, percebo que há um aumento da demanda, mas como eu expliquei anteriormente, a estrutura do Poder Judiciário hoje está de tal forma que essas ações hoje elas são mais simplificadas. Existem municípios, inclusive, que já cedem determinadas situações, apesar de que a palavra ceder talvez não seja bem empregada, porque se é direito você não está cedendo nada, né? Você está cumprindo sua obrigação. Mas de toda forma, existem municípios que até já deixam de discutir a cobertura de dados, procedimentos e medicamentos. Por quê? Porque sabe que se aquela pessoa bater a porta do judiciário, vai haver uma imposição, e essa imposição, às vezes, da forma como é do judiciário, causa um descontrole, um descompasso, ou seja, e o barato sai caro. Ou seja, negar, você deixa de pagar, mas se aquela pessoa for no judiciário, esse pagar vai te causar muitos transtornos. Sem citar, obviamente, o seu cliente, né, sem expor, mas algum caso que chamou sua atenção pela rapidez que foi resolvido, por exemplo, um medicamento para o câncer, que é uma doença que está mais comum aqui na região. Tivemos, por exemplo, eu acredito que em 2018, uma ação aqui nesse escritório, de uma senhora que, na verdade, para o tratamento do câncer, ela buscava uma sobrevida. A situação dela muito difícil, mas a utilização do medicamento, que foi negado pelo Sistema Único de Saúde, garantiria uma sobrevida. E no dia do protocolo, nós protocolamos aproximadamente umas 9 horas da manhã,
na época era físico ainda, ou seja, ainda tinha essa desvantagem comparada à atualidade, que os processos são virtuais. O protocolo foi no papel, foi físico, né? O processo foi tombado, mais ou menos às 10h30 para 11 horas já estava despachado, e 1h da tarde a entidade operadora do SUS que nós demandamos na Justiça já havia sido notificada. Ou seja, olha a resposta, a velocidade, a celeridade, né, esse caráter expedito que a OAB deu. Entendeu? Deu a provocação que foi feita através de uma pessoa que padecia de uma doença. Inclusive, ao longo do processo, até, eu acredito, 4 meses depois, mas já fazendo uso do medicamento que havia sido negado, a cliente faleceu. Em decorrência do câncer, o medicamento de fato deu o resultado pretendido, né? Permitiu que durante esses poucos meses ela dividisse seus últimos dias com sua família, com quem ela quisesse, enfim. Então, o judiciário, ele jamais poderia, seria improvável, é até difícil imaginar que nesse tempo, ainda viva, o judiciário, em suas instâncias, conseguisse percorrer toda a marcha processual a ponto de julgar a causa, digamos, de maneira definitiva. Mas o provimento antecipado, a medida que foi concedida, garantiu num só tempo a eficácia, né? E depois, com a morte, perdeu-se o objeto da demanda. Eu tenho esse caso como exemplo porque o judiciário ele foi sensível, ele não foi parcial, mas ele foi sensível à urgência e dessa forma o tratou. Ou seja, é justamente às vezes quando o juiz ele até atrasa uma audiência porque está analisando um caso de urgência. É quando o juiz, por exemplo, olha, tira da fila. Hoje o judiciário ele tem um controle de fila muito grande nesse processo, o que é muito positivo. Mas às vezes ele tira da fila aquele processo, põe na frente para que a urgência seja respeitada, para que aquela pessoa não vá padecer na fila de um despacho, de uma decisão interlocutória. Doutor Paulo, o Ministério da Saúde divulgou também que em 6 anos eles cadastraram cerca de 20 mil ações judiciais. Ou seja, tem muito brasileiro precisando do tratamento do medicamento. Esses 20 mil são brasileiros que buscaram o apoio de advogados para ir até a Justiça fazer o pedido. Mas para quem não buscou ainda o auxílio, né, do advogado, de vir até a Justiça, quais são os pré-requisitos que o senhor orienta a pessoa? Em que é que ela tem que se enquadrar para ela ter direito ao medicamento de alto custo? Quais são os tipos de doenças? Já existe uma tabela que explica isso mais fácil de entendimento para os leigos? Eu vou explicar. Primeiro, sobre os 20 mil, esse número é extremamente diminuto. Eu acho que se observar a demanda, e como eu falei no princípio, né, um país com dimensões, né, tão grandes como o do Brasil, para você ter ideia, se a monarquia fosse estabelecida aqui no país, nós não teríamos nenhum rei, nós teríamos um imperador, porque o Brasil teria que ser um império e não um reino, pelo tamanho que ele é. Então, nesse caso, as demandas judiciais são correntes e elas tendem a aumentar. Sobre essa questão de tabelas, na verdade as tabelas existem, são as tabelas padronizadas tanto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que serve para as operadoras e seguradoras de saúde, como a tabela do SUS. Existe um sistema de controle, tanto pelas doenças e respectivas medicações, que tentam se encaixar a situações de um caso concreto. Mas a medicina, ela não é como fogo que vai queimar aqui e do mesmo jeito lá no Japão. Não. Ela muda, ela se transforma. E a doença também está aí, uma epidemia, uma preocupação mundial com o coronavírus. E se existir um medicamento hoje para o coronavírus, uma vacina que haja prevenção para o coronavírus? Se tem, eu ainda nem vi. Mas se existir, dizem que ainda não tem, ela certamente não está em tabela alguma. Mas ela não faz parte da saúde, ela não vai salvaguardar as vidas das pessoas. Então, o judiciário ele não pode ficar à mercê do Poder Executivo, dizer quando ele quer, do jeito que ele quer. E às vezes, acontece com as operadoras de saúde, elas não têm interesse que aquele medicamento integre uma tabela da ANS, porque a partir do momento que ela faz parte, é difícil até ela encontrar um motivo para negar. E aí, às vezes, ainda assim negam, infelizmente. É mesmo? Se aproveitam, eu não quero generalizar, existem operadoras que respeitam muito seus usuários, seus consumidores, mas já existem outras que excepcionalmente se aproveitam da boa fé, se aproveitam da ingenuidade. Às vezes aquela pessoa talvez não tenha um conhecimento jurídico suficiente para entender que aquela negativa é injusta. Então, consultar um advogado, às vezes recorrer à internet para perceber que você tem aquele direito é importante. Sobretudo porque é a sua saúde e, obviamente, a sua vida que está em xeque.
para as pessoas, para a gente poder encerrar aqui, para as pessoas que têm alguma outra dúvida com relação a medicamento de alto custo, a procura é mais para o câncer ou já existe no Cariri outras doenças e outros medicamentos que o senhor também já representou pessoas interessadas e vocês conseguiram viabilizar aquele medicamento diferente, digamos assim? A saúde está relacionada à noção de bem-estar. Então, lutar pela saúde não propriamente é lutar contra uma doença específica, mas o melhoramento da sua qualidade de vida. Então, por exemplo, uma pessoa que bate a porta do judiciário, como acontecia muito até antes de 2008, querendo mudar de sexo, fazer uma cirurgia de transgenitalização. Essa pessoa não é doente, ela não tem propriamente uma doença, mas faz parte, entendeu? É um caminho para a felicidade, um caminho para o bem-estar que envolve um procedimento cirúrgico, que é a transgenitalização. Sim. Então, é direito dela, não precisa propriamente, não, tem que ser um câncer, tem que ser uma coisa severa. Tem que ser um remédio, não, né? Não, tem que ser algo que te faça bem, algo que afaste a aflição. É isso. Tanto é que a cirurgia, né, para mudança de sexo está na tabela do Sistema Único de Saúde. Ou seja, ela não é uma veleidade. Ok, doutor Paulo, muito obrigada pelo seu tempo disponível aqui para conversar com a gente, comunicando. E para você que está do outro lado, siga as nossas redes. Nós estamos no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, IGTV e YouTube. Esse conteúdo vai estar aí em multiplataformas para a gente conseguir chegar a mais pessoas. Compartilhe, siga as redes e mande sugestões também. Até a próxima, um abraço.